Bom dia a todos. Quero começar esse encontro agradecendo a presença de todos os colegas de imprensa e convidados para o lançamento do primeiro Boletim Braston em 2022, que traz dados do primeiro trimestre desse ano e tem novidades que a gente vai falar daqui a pouco, ao longo da apresentação. Como de costume, o nosso encontro terá cerca de 1 hora de duração e logo após as apresentações, a gente vai abrir um momento para as perguntas, tá? É só usar o chat que está aqui liberado nessa apresentação, envie suas perguntas. Por favor, escrevam seu nome e de qual veículo ou empresa você representa, para que no final a gente faça essa leitura e responda todas as perguntas ou o máximo possível dentro do nosso tempo. Antes de trazer os destaques desse primeiro trimestre, eu quero apresentar os participantes de hoje. Nós temos aqui o Roberto Nedélcio, presidente da Brastoa. Nós temos a Rayane Ruas, da Sprint Dados. Mariana Aldrigue, da FEComércio, nossa grande parceira. Marco Aurélio de Ruse, da BRT Consolidadora e Operadora de Turismo. Acho que agora vão aparecer as fotinhos aí. Isso, todos os nossos participantes aí na tela, para que vocês possam ver. E agora eu quero já passar a palavra para o Roberto Nedélcio, que vai dar aí as boas-vindas a todos vocês. Roberto, é com você. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos. É muito importante a gente estar trazendo esses números, porque a gente percebe que os dados são fundamentais para a tomada de decisão. Isso foi uma das coisas que nós aprendemos, já sabia antes, mas durante a pandemia nós somos muito mais forçados. Eu quero agradecer primeiramente a participação especial dos nossos convidados, a Mariana Aldrigue, que é professora, doutora e pesquisadora vinculada à Universidade de São Paulo, a USP, e presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo. É isso, né? Acertei, né, Mariana? Obrigado. Ao Marco Hug, que é nosso associado, também de Curitiba, da BRT, e também é diretor da região sul, aqui da Brastoa. Então, hoje, nós trazemos os dados do primeiro semestre de 2022 das operadoras Brastoas. Vamos falar como que foi essa retomada do turismo internacional e o comportamento do consumidor. Esses primeiros 3 meses, primeiro trimestre, já foi bastante tumultuado. Nós já vimos da pandemia melhorando, mas férias, verão, os cruzeiros, libera, não libera, depois liberou no final do trimestre, começou a guerra no Báltico, combustível subiu muito, inflação, variação cambial, imposto de renda das remessas. Acho que tá bom, né? Acho que tem muito mais coisas, mas só para mostrar um pouco do cenário, o que foi. Realmente a gente pode falar que o turismo ele é uma coisa emocionante, porque cada vez nós temos novidades e estamos preparado para tudo que vem. Então, para não me alongar mais, agora eu gostaria de passar a palavra para a Rayane, da Sprint Dados, que vai começar contando as novidades que nós temos já para esse boletim. Daqui a pouco eu volto. Muito obrigado. Rayane, comece, por favor. Obrigada, Roberto. Obrigada aí a todos os participantes que estão aqui conosco hoje. Nós já temos aí 51 pessoas nos assistindo ao vivo. Agradecemos, então, a presença de todos vocês. E eu vou agradecer aos associados Brastoa por responder à pesquisa, por nos ajudarem, então, a coletar esses dados para que fosse possível a realização desse boletim. Como a Thaís mesmo já disse, a gente tem algumas novidades. Além de que o boletim ele agora passa a ser trimestral, ele também é interativo, né? A gente percebe a necessidade de filtrar dados, entender melhores alguns setores. Então, a gente criou aí o BI da Brastoa, em que a gente tem, em uma única tela, o resumo dos principais dados do boletim, e nós temos também uma série histórica de todos os dados, de tudo que foi coletado, de tudo que nós temos de histórico do boletim. Ele vem para um BI que eu coloquei aí na tela para vocês, e a gente pode, então, aqui nos dados atualizados, ver os números que nós vamos falar logo mais, mas podemos entender melhor cada um deles. Eu vou pegar aqui 2 contrapontos para vocês terem uma ideia. Quando eu quero analisar só aqueles que tiveram um faturamento maior que a média histórica, a gente percebe que tem muitas vendas novas acontecendo, tanto no nacional ou no Inter. Mas se eu olhar para aqueles que tiveram
com um embarque menor do que a média histórica, a gente consegue perceber que o número de novas vendas ainda é muito pequeno, né? E ainda são empresas que estão recuperando-se devagar. Então, a gente consegue aqui filtrar e entender diferentes cenários e conhecer cada vez melhor o nosso setor, o setor de turismo e o setor das operadoras no detalhe. Também conseguimos trazer para um painel de série histórica, trimestre a trimestre, qual é o comportamento e como as coisas vêm melhorando ou não, em que momento. Como o Roberto disse, é uma montanha-russa de emoções, né? Que a gente vem aí passando a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano. Então, a gente aqui consegue ter uma visualização um pouco mais ampla para comparar cada um desses períodos desde o início do nosso boletim. Então, como vocês já viram, essa é a nossa maior novidade, assim, para esse boletim, para esse novo ano, em que a gente trabalha em conjunto com a Abrastoa para trazer, então, todos os dados mais atualizados possíveis do setor das operadoras e, assim, subsidiar o setor para a tomada de decisão. Tem aí o link, o BI está disponível no portal da Abrastoa, no site da Abrastoa, vocês fiquem totalmente à vontade para navegar e qualquer dúvida pode chamar, né? Então agora, gente, sem mais delongas, vamos conhecer qual foi o resultado desse primeiro trimestre de 2022, um trimestre, como o Roberto falou, que ele já teve muitas nuances, que a gente ainda teve uma pandemia muito forte com o Ômicron, que a gente ainda teve um gap muito grande nas aéreas e que a gente consegue perceber uma movimentação de retomada do setor. Quando a gente compara o primeiro TRI de 2021 com o primeiro TRI desse ano, a gente tem que 66% das operadoras superaram o faturamento do ano passado e 18% estão quase nele, né? É um número muito interessante. Mas quando a gente compara isso com a média histórica, ele não é assim tão interessante, né? Se a gente vai olhar para o que era o faturamento lá em 2019, o que é o faturamento histórico dessas empresas, a gente percebe que nesse patamar, chegando lá ou superando, a gente tem aqui 20 e poucos por cento, 25% das empresas, e a maioria delas ainda está aqui tentando chegar à metade, né, do que era o faturamento histórico. Isso já é um cenário positivo, a gente já percebe um crescimento, mas ainda temos um percurso a seguir. Continuando no faturamento, a gente tem 86% das vendas para viagens nacionais e 18% para as viagens internacionais. Então, a gente percebe aí uma retomada do internacional, principalmente, né? Mas o nacional ainda é predominante. Roberto, o que é que nós podemos comentar sobre os faturamentos? Bom, a questão do faturamento que a gente percebe, né? Nós temos alguns aspectos que impactam bastante nisso. Nós estávamos no começo do ano com um dólar bastante alto, graças a Deus ele está baixando, já até pelo menos abaixo de 5 já nos últimos dias, últimas semanas aí, mas no começo do ano o dólar estava alto, estava relativamente alto, né? Muitos países ainda estavam fechados, por exemplo, os Estados Unidos abriu recentemente, muitos países da Europa tinham muitas restrições, mas até o pessoal começou a viajar bastante no Carnaval, mas estavam bastante tímidas. Então o pessoal estava acostumado a viajar e nacionalmente no período nos mercados internos, então a gente percebia que as viagens não só de proximidade, viagens regionais ou de outros destinos. Bom, depois você vai falar os destinos que foram mais viajados, aí não vou dar spoiler agora, tal, mas o pessoal procurou viajar mais dentro do Brasil mesmo, por causa do câmbio, por causa de vários fatores e inclusive a guerra não estava influenciando muito aqui, né? Porque já tinha a ameaça de guerra que começou lá no final de fevereiro, né? Mas outra coisa que impactou bastante foi o imposto de renda das remessas, e alguns países ficam meio difícil de a gente poder comercializar. Mas basicamente é isso, que essa diferença do nacional e do internacional e a recuperação, né? Se você comparar com 2021, realmente um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, a situação era bem pior, né? Nós estávamos com a segunda onda, ninguém podia viajar, então é um número meio disfarçado nessa história. Exato, ela é uma base de comparação bem fraquinha, né? Assim, eu faturei mais do que muito pouco, ótimo. Verdade.
Então, gente, vamos agora ver um pouquinho como se comportaram os embarques nesse primeiro trimestre, né? De novo, quando a gente compara com o ano anterior, com muito pouquinho, a gente tem 51% das empresas embarcando mais do que 100% e 25% quase chegando lá, e as outras ainda já superaram, né? Acho que é a primeira vez que a gente tem ninguém no até 25% do ano muito ruim. Isso é bom, já é um sinal, né? Mas a gente ainda tem um caminho muito a ser trilhado quando a gente compara com a média histórica, em que a coisa se inverte, né? Os maiores números ficam realmente aqui entre 50 até 25, entre 50 e até 75. Se a gente for pensar que metade dos associados ainda não conseguiram embarcar metade do que a média histórica. Então, a gente tem aí um gap bem interessante. E aqueles contrapontos, né? Tem aquelas empresas que modificaram, se adaptaram e que já estão superando os valores de 2019, mas a gente pode perceber que isso ainda não é o conjunto total dos associados, mas sim um pequeno quantitativo. Ainda com relação aos embarques, né, a gente teve aí 86% dos embarques para viagens nacionais e 13% para embarques internacionais. Curiosamente, é a mesma proporção de faturamento, né, entre passageiros e embarques, mas é uma curiosidade, né, Marco? Comenta para a gente um pouquinho os embarques. É verdade, Rayane. A gente comentou sobre isso, né? É uma proporcionalidade muito semelhante, mas a gente vai ver uma disparidade com relação a vendas novas e também ao embarque das cartas de crédito, né? As operadoras também estão embarcando nesse período aqueles clientes que, por força das medidas provisórias, tiveram seus embarques prorrogados e estão sendo honrados agora. Então, isso acabou refletindo, curiosamente, na mesma proporção, né? E é engraçado também que, nos destinos internacionais, nós temos um reflexo que eu acredito que também venha da macroeconomia, também venha de fatores externos, como, por exemplo, as fronteiras fechadas, né? É que as coisas estão passando tão rápido para a gente já está no final de maio, né? E a gente está feliz porque esses números já estão mudando nos últimos 2 meses, a gente já vai ver no próximo boletim, né? Mas o cenário que a gente tinha no primeiro trimestre realmente era de fronteiras mais fechadas, era um problema de visto americano ainda retido, né? A gente tinha ainda uma fila grande para vistos americanos. Então, eu acredito que agora, com essas barreiras sendo derrubadas, esses números vão mudar bastante, né? A gente já sente aqui na operadora os números aumentando significativamente para o mercado internacional. E os embarques estão seguindo na mesma proporção, independente se é venda nova ou se são embarques de carta de crédito. Eu até queria fazer um parênteses aí, Rayane. Essa é uma coisa de carta de crédito que o Marco falou, que é muito importante, porque os operadores Brastoa, realmente, eles estão honrando todas as cartas de crédito. Então, todas as pessoas, todos os clientes que entraram em contato com os operadores onde que eles compraram e falaram assim, olha, eu quero remarcar essa viagem, essa remarcação foi feita sem custo nenhum, pelo valor que a pessoa pagou. O valor que ela pagou em reais, sem dúvida, tá? Então, todos estão honrando, por isso dessa disparidade, né, entre faturamento e embarques. Porque, incrível que pareça, tem algumas pessoas, às vezes, que compram direto, geralmente internacional, e tem muita dificuldade de conseguir fazer ou até fazer essa remarcação. Como nós temos a lei que foi gerada, que foi negociada com o governo, com o Ministério da Justiça, tudo, isso facilita para o lado do operador e para o lado do cliente também. Então, é uma grande vantagem e os números estão refletindo bem nos números também para a gente. A gente vai ver agora, quando a gente entra no Nacional e no Inter, que ainda tem um volume bem interessante de cartas de crédito sendo entregues, quando a gente olhar para o número de passageiros que foram embarcados. Vamos conhecer qual foi a realidade do Nacional, né? A gente tem aqui uma viagem bastante imediata, de quase metade delas acontecendo no período que compra ou ali no próximo mês, né? Ou seja, as viagens vendidas no primeiro trimestre, 46% delas foram para serem usufruídas nesse primeiro trimestre, já passou, já comprou, já usei, né? Meio imediato isso, mas a gente percebe já 25% para o próximo trimestre, ou seja, ainda nesse primeiro semestre, até o meio do ano, com um volume bem grande. Se a gente somar isso tudo, a gente percebe
uma condensação desse período de antecedência. Mas a gente também já enxerga, olha, um grande, né? Considerando o que já foi nos anos anteriores, isso é grande, mas agora a gente tem quase 6% das viagens daqui a um ano para vendas nacionais. As pessoas já estão começando a planejar as próximas férias. Muito provavelmente o próximo verão, né? Já que esse eu não consegui por alguma razão, o próximo verão, então, eu começo a planejar desde agora e a gente já tem esse cenário que ele realmente não vinha acontecendo. Ainda sobre as vendas nacionais, a gente tem 71% são novas vendas e 51% são vendas com seguro. Então, se 71% é novas vendas, nós temos aqui 29% que é a carta de crédito, que é realmente o que o Roberto acabou de comentar, as empresas, os operadores Brastoa entregando, honrando aquele compromisso que ficou em aberto em 2020, em 2021, e que agora ele está sendo entregue e elas estão honrando esse compromisso, o que é muito interessante, né? É a segurança que todo consumidor precisa para fazer uma nova compra, ter a certeza de que você vai receber aquilo que adquiriu. E, por fim, né, a gente percebe nos destinos mais vendidos. Eu brinquei e falei que o Nordeste merecia um troféu, então o Nordeste ganhou o troféu, esse boletim. Todos os destinos mais vendidos foram do Nordeste, Salvador em primeiro lugar, Fortaleza, Maceió, Natal em segundo, Porto de Galinhas e Porto Seguro em terceiro. Ou seja, todo mundo quis aproveitar as cartas de crédito, aproveitar o finalzinho do verão, o carnaval que não aconteceu, para comprar Nordeste. E o que nós podemos comentar sobre isso? Não sei se a Mari quer comentar alguma coisa, Mari. Posso comentar, eu, minha auxiliar Felina aqui, que já entende tudo de turismo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite da Brastoa. A gente olhando esses dados, eu acho que a primeira grande conclusão vem do reconhecimento do empenho destas cidades, dos destinos principalmente, tanto na combinação da gestão local com a gestão estadual, de investir na promoção de turismo, mesmo durante os momentos mais difíceis da pandemia. Isso criou o desejo, e com o desejo a consolidação da compra das viagens, e mesmo que elas tenham que ter sido adiadas, elas acabam se realizando. Particularmente nesta semana que a gente está aqui numa onda de frio em São Paulo, ouvir falar dos destinos de Nordeste traz não só um quentinho no coração, mas um quentinho climático, né? Um desejo de estar num lugar em que você esteja tranquilo, seguro, bem atendido e, obviamente, num clima mais ameno para quem gosta de calor. Eu sei que sempre tem quem ama o frio, mas vale a pena destacar isso. E acho que vale também dizer, combinando com as falas do Roberto, que, assim, acho que o que o relatório traz de mais relevante, para mim, é a resiliência dos empresários que continuam investindo em turismo, porque é uma coleção de notícias que teriam convidado os empresários a desistir de trabalhar, mas todo mundo apostou e conseguiu esses resultados, que ainda tendem a ser melhores nos próximos meses. Então, eu estou bastante satisfeita com o que eu estou vendo nessa apresentação. Obrigada, Mari. Não sei se Roberto, Marco, tem mais algum ponto? Eu ia falar que se tivesse quarto lugar também ia ser do Nordeste, né? Acho que ia ser Praia com do certeza. Forte, alguma coisa assim, porque realmente o pessoal procurou verão também, né? Verão, férias. O Nordeste é natural que tinha bastante procura para ele mesmo. É verdade, Roberto. No internacional, gente, a gente tem aí, como vocês já comentaram, um momento de regresso. Ele ainda foi cauteloso nesse primeiro trimestre, mas ele já aconteceu, né? E também no internacional, um fato curioso da gente ter aí uma grande parte das vendas, quase um terço delas acontecendo no próprio primeiro trimestre. Então, mesmo para o internacional, é aquela viagem que eu compro e usufruo dela rapidamente. Já um pouquinho maior o segundo trimestre, o terceiro, né? Aqui a gente tem quase que um equilíbrio entre os 3 primeiros trimestres do ano, entre os primeiros 9 meses do ano, mas a gente tem ainda um pouquinho a mais quando a gente fala no próximo ano. Isso eu acho que tem um pouquinho mais de confiança, né? O consumidor já começa a se sentir à vontade para planejar o próximo ano, a próxima viagem.
Não sei se o Marco tem aí alguma coisa a dizer. Antes de eu abrir para o Marco, eu só vou passar, né, finalizar o internacional, trazendo que os embarques correspondem ainda menos a novas vendas, né? A gente tem 67% de novas vendas, ou seja, 33% entrega daquilo que foi vendido há alguns anos atrás, e um número de seguros bastante elevado para as vendas internacionais. Acho que a pandemia nos mostrou como é importante estar assegurado, então, principalmente do internacional, 78% das vendas com seguro. E aí, os destinos mais vendidos, a gente tem um quase que empate técnico, Orlando, Cancún e Lisboa. Orlando, como sempre foi, Cancún, como foi durante a pandemia, ele conseguiu se manter e conquistou realmente o público. E Lisboa, que já fazia parte, né, desse portfólio, e ele retoma também para esse primeiro lugar. Segundo lugar, Paris, então a gente tem a Europa realmente regressando, e o terceiro lugar fica com Dubai e Egito, que já eram aqueles destinos que ficaram famosos durante a pandemia, e a gente percebe que eles se mantiveram aí no desejo. Agora sim, Marco, desculpa. Imagina. Não, veja, dois fatores aí que eu entendo, né? Tanto no portfólio de vendas nacionais quanto no internacionais, né? Você tem números bem divididos com relação à antecedência de compra. É interessante essa distribuição. O primeiro mostra ali o seguinte, principalmente na amostragem do nacional, a gente está vendo aí a do internacional, mas na amostragem do nacional, a gente tem quase metade das viagens sendo realizadas no mesmo trimestre da compra. Isso não significa desconfiança do consumidor, ao contrário, nós voltamos de uma pandemia, está todo mundo louco para sair de casa, né? E aí, pessoas que queriam viajar internacionalmente, demandas que estavam no internacional, foram para o Nordeste e trouxeram esses troféus aí para esses destinos no Nordeste. Eu concordo com o Roberto ali, que se tivesse quarto, quinto lugar, estariam também ali no Nordeste. Depois vem um pouquinho para o Sul também, tá, Roberto? Principalmente agora para o segundo semestre, a gente vai ver os destinos aqui do Sul subindo no ranking. E no internacional, a gente vê muito bem isso, né? O pessoal já tem planejado vendas para o segundo, ou compras, né? Viagens para o segundo trimestre, mas também tem uma distribuição importante lá. Então, isso mostra, primeiro, a demanda represada sendo atendida, né? As pessoas viajando, realizando ali as suas compras, mas também uma confiança no segmento. Isso é super importante, saber que as operadoras Brastoa mostram um número em que as agências de viagens, que foram super importantes durante o período da pandemia como forma de suporte aos passageiros, informação, fonte de muita informação, fonte de muita segurança, superaram isso tudo e trouxeram essa confiança para o consumidor. Esse ponto, para mim, ficou muito marcado. Muito legal. Mais algum comentário sobre esses marcos, sobre os destinos? Eu queria complementar, assim, uma coisa que a gente percebeu também, isso talvez não esteja nos dados que a Brastoa levantou, né, mas é uma impressão quase que pessoal minha, que as viagens mais de curto prazo são as cartas de crédito que as pessoas estão utilizando. Então, a pessoa tem aquela carta de crédito, eu vou viajar agora esse mês ou o mês que vem, no mais tardar, então a pessoa acaba utilizando esse crédito para poder viajar, porque aproveita ou o dólar que está mais baixo do que quando a pessoa comprou, né? Porque hoje agora o dólar tá mais barato, ou então alguma promoção e a pessoa, como já tem aquele crédito, acaba viajando. E uma coisa que é importante, principalmente no internacional, você vê que a maior parte das pessoas estão pedindo com seguro e seguro com cobertura de Covid. Porque se a pessoa pegar o Covid lá fora, que também o Covid não acabou, né? Ela vai ter que ficar um período aí no hotel ou no hospital, seja o que for, depende, lógico, da gravidade, e o seguro cobre uma boa parte desse custo extra que ela teria, o seguro acaba cobrindo. Então, é um fator muito importante que está levando. E os destinos que você está mostrando na tela é o normal, né? A hora que abriu os Estados Unidos, todo mundo voltou para viajar para Orlando. O México, realmente, não tinha restrição nenhuma para entrar, então, durante toda a pandemia, foi muito para lá. Lisboa, se eu falasse assim, tem muita gente falando português, tem muita gente muito português, mas tem muito brasileiro em Lisboa, realmente agora, né? E o Dubai e o Egito, durante toda a pandemia, foram os destinos que colaboraram bastante, as pessoas viajaram bastante, e eu acho que logo, logo estaria Maldivas por aí, que ainda continua em alta nas vendas. Mas o resto do mundo começou a crescer bastante.
Então, isso já no outro trimestre a gente vai perceber isso, que começou a aumentar bastante outros destinos e destinos bastante diferenciados. Muito legal. Agora, gente, a gente trouxe um temático que ele está pensado para a retomada internacional, né? Esse momento em que a gente vê o crescimento do internacional, vê uma oscilação de câmbio, vê uma oscilação de fronteiras, e então aqui a gente tem uma percepção das operadoras, não necessariamente focada no primeiro trimestre, que agora essa percepção ela já é mais recente, a gente finalizou essa coleta há uns 10 dias, então é um dado bem atual, sobre como está esse processo de retomada, né? Como é que as empresas estão sentindo essas mudanças do consumidor. Primeira coisa é que sim, né, a gente percebe um aumento significativo, né, na alteração dos preços, e infelizmente essa alteração é para mais, aumento dos preços, 62 dos operadores apontam que sim. A gente também percebe que essa abertura de fronteiras gradativa, né, tem aumentado a procura por viagens internacionais, 85% dos operadores apontam que sim, entre muito e muitíssimo, então tem aumentado. E quando a gente fala do aumento dessa procura, para onde é, né? Europa, como a gente já viu, Estados Unidos também, mas a América do Sul já volta a aparecer nesse mapa com a Argentina, como vocês comentaram, está chegando frio, então o Chile também provavelmente está logo a seguir aí da Argentina, da América do Sul, por esses destinos mais de invernos que são tradicionais e estão consolidados. Eu não sei se vocês querem me interrompendo, comentando, porque esse como é mais longo, né? Não, pode eu acho que Vamos indo, qualquer coisa vocês me parem. A gente já percebeu esses números, não pode continuar, sem problema. É só um componente aí, Rayane, com relação ao aumento dos preços, né? A tarifa média dos bilhetes aéreos internacionais em reais aumentaram 59% do primeiro trimestre de 2021 comparado com o primeiro trimestre de 2022. Isso é uma informação porque ele é um componente muito forte nos pacotes vendidos pelas operadoras. Com certeza. Aqui a gente ainda perguntou se era possível entender, perceber esse fluxo de passageiros que começaram a trocar as viagens domésticas, as viagens nacionais, por Inter, e 55 apontou que sim, eles conseguiam perceber, então, que essas mudanças, essas trocas, seja de cartas de crédito, seja de cotações e avaliações de decisões por viagens. E desses que responderam sim, desses 55 que responderam que sim, apontaram que 48% do volume das viagens de troca, né? 48% era o percentual de troca de viagens domésticas por viagens internacionais. Então, a gente percebe o internacional ganhando mais força, e muito provavelmente no próximo boletim a gente já tem esses dados consolidados, que vai se perceber essa grande mudança. Não sei se vocês se recordam, mas no nosso último boletim, o embarque para nacional ele era de quase 90%. Né? Agora a gente já baixou para 86%. É possível que no próximo boletim isso seja ainda menor e a gente volte para aquele equilíbrio entre nacional e inter, em que o equilíbrio, na verdade, não é 50-50, mas é 70-30, né? A média histórica ela é mais ou menos em torno disso. Eu só queria fazer um comentário aqui que nós percebemos, que é o seguinte, um dos fatores que estão levando muito pessoal para a internacional é o problema que nós temos na malha aérea aqui na nacional. Ela ainda não está plena, ela está se recuperando. Nós estamos tendo excesso de cancelamentos de voos e juntando voos, e sem contar o custo, né? Os custos das viagens aéreas nacionais, principalmente as compradas nas últimas 3 semanas antes da viagem, que está sendo uma tendência, tem aumentado muito. Está muito caro as passagens. E depende quando você vai comprar um internacional, você está vendo com mais antecedência, foi até que mostrou nos números. Quando você compra uma passagem com mais antecedência, você consegue melhores preços. Então, está essa disparidade, e muitas vezes pessoas viajando para uma Europa ou para uma Ásia até, com preços mais baratos que viajar pelo Brasil. Então, depende muito do prazo que você compra e dos custos, e o aéreo tem influenciado muito nessa troca também, sem contar que o câmbio está cada vez mais favorável e está baixando os últimos tempos. Muito legal. Obrigada, Roberto. E aqui, quando a gente quer entender quais são os países que a gente ainda está sofrendo nessas dificuldades de comercialização,
percebe que a Alemanha é o principal país com essa dificuldade. Quando a gente pensou nessa pergunta, a guerra ainda nem era um elemento assim tão forte, mas agora nas respostas é evidente, né, que a guerra no leste europeu tem consolidado aí essa dificuldade para comercialização, da mesma forma a Ásia, China. Então, a gente ainda tem alguns países que está com esse desafio, com essa dificuldade na comercialização, devido às restrições, não necessariamente restrições do Covid, mas agora a gente ainda também tem instabilidade política, né, instabilidade de segurança. E aqui a gente percebe que o produto mais comprado, ele ficou luxo, né, quando a gente fala de destinos internacionais, tá? O luxo, ele é o mais buscado, seguido do sol e praia, cultural, bem-estar, lua de mel, romântico, cruzeiro. Então, a gente percebe que, primeiro, eu acho que tem aí um empenho muito grande das operadoras em diversificar a sua oferta. Acho que a Brastoa também desenvolveu um trabalho para criação de experiências e o luxo acaba por se enquadrar dentro desse programa. Então, reforça-se um produto e aqui está o resultado desse reforço evidente, né? Essa busca por uma viagem em que a pessoa vai ter todo o conforto, não necessariamente vai pagar 3, 4 vezes o valor por isso, mas ela vai buscar aí satisfazer as necessidades. Depois o sol e praia, que já é consolidado no Brasil, cultural e bem-estar. Mari, você então, já que ninguém fala nada. Não, eu ia pedir justamente para a Mari comentar, porque esse negócio do luxo, na realidade eu não gosto da palavra luxo, eu acho que é a experiência que é o melhor, né, para ser utilizado o que luxo. Eu gostaria que a Mari, porque eu acho que uma coisa que influencia muito aí, a gente percebe que é poder aquisitivo, e isso a inflação deve estar afetando bastante as pessoas. Eu ia pedir para a Mari comentar isso. Exato, então vamos lá. Acho que vale, especialmente para quem está nos ouvindo, que não é do dia a dia do turismo, eu sei que tem alguns jornalistas com a gente, então algumas informações que são importantes. Quando a gente fala do mercado brasileiro, nós estamos falando de, no máximo, 20% da população. A gente sabe que quase 80% da população brasileira não tem acesso a viagens. E desses 20%, até antes da pandemia, havia um volume muito grande de pessoas com demanda constante para viagens internacionais. E quando se dão os confinamentos, os produtos brasileiros que estavam focados no mercado internacional, com muita parceria com operadoras que trazem turistas de fora, fazem essa transição e se direcionam para os clientes brasileiros. Então, a gente tem uma ampliação da divulgação, especialmente usando mídias sociais desses produtos, que passam a ter uma boa recuperação já a partir de agosto ou setembro de 2020 e entram no portfólio das operadoras, o que é ótimo porque garante uma rentabilidade muito próxima de alguns produtos internacionais e, obviamente, vão sendo divulgados entre os pares e vai criando o desejo de viajar, enfim, de estar no mesmo lugar que os seus amigos. O setor de luxo segurou muito bem o ano de 2021. A gente tem relatos de muitos bons resultados, mas como abrem-se as fronteiras e o consumidor é o mesmo, ele agora está disposto a fazer essas viagens internacionais que a gente está olhando aqui. E com isso, muito provavelmente o preço desce um pouquinho para o consumidor de classes, não vou falar de classe média, mas que esteja um patamarzinho abaixo, e aí vai ampliando este consumo. É possível, inclusive, que a gente tenha no mesmo grupo de luxo o grupo do bem-estar ou o lua de mel e romântico que apareça aqui, né? É a forma só como a pessoa liderou a venda, ou como ela se apresentou no início, mas muito provavelmente viagens de lua de mel estão caminhando para os destinos de luxo. O que nos preocupa do ponto de vista econômico, como o Roberto provocou ali no começo, é que a inflação, de fato, quase não afeta a disponibilidade ou interesse de viagem desse grupo, dos 15% a 20% que a gente normalmente trabalha no turismo. Mas, se ela tira um pouco do poder de compra das famílias, ela reduz também o padrão de consumo desse turismo. E como alguns dos nossos ouvintes colocaram aqui no chat, as passagens aéreas elas estão com preços muito elevados, e isso é um problema
de gestão, né, de gestão pública, ou seja, a gente não tem conseguido que o governo tenha uma postura coerente com o que deveria ser o turismo brasileiro. Então, é mais um imenso desafio conseguir incluir preços e políticas de impostos que viabilizem esses voos a preços menores. E, naturalmente, o desafio que vai estar colocado é ser muito claro com os clientes e começar a apresentar as alternativas viáveis. Então, às vezes, você vai para um destino um pouco mais próximo, com uma experiência muito interessante, em que o peso do deslocamento não fique tão elevado. Ou, como acontece com o caso de Dubai e Egito, que figuraram aí, já tem quase um ano que a gente ouve falar deles, a própria forma com que o produto é apresentado, no Egito com um câmbio favorável e em Dubai com esse apelo é o momento para estar lá, é muito importante conhecer Dubai agora, e também com a preparação das pontes para o acesso à Copa do Catar, né? Então, Dubai provavelmente vai ser um destino complementar a quem for à Copa. Então, a gente vai ver muita gente buscando esses produtos. Mas eu diria que a principal preocupação agora do momento é conseguir antever os efeitos dessa mudança no padrão de consumo das famílias em como eles alocam em turismo. Não vão deixar de viajar, mas vão mudar a forma das viagens. Olha, perfeito, Mariana. Realmente é o que a gente espera mesmo. Rayane, volta um pouquinho naquela nuvem de palavras. Eu queria fazer um comentário lá, por favor. Isso. Uma coisa que realmente, agora que eu vi isso, que me incomodou, foi ver a Alemanha, muito grande aí no meio. Por que uma Alemanha está aí e não tem outro país europeu, né? A Alemanha tem um problema que eles não estão aceitando a entrada de ninguém vacinado com Coronavac. É o único país da Europa que está com esse problema. Então, se a pessoa está vacinada com Coronavac, não pode entrar. Nós da Brastos até conversamos com eles, já mandamos carta para eles, pessoal da DZT, conversamos com eles e não tem previsão de quando que eles vão ver, né? Obviamente, em outros países, você vê Ásia, China, a China está totalmente fechada. O Butão que está em cima, o Butão não tem nem previsão de abrir de novo. O pessoal nem sabe se vai abrir de novo, eles nem falaram se vão abrir, estão fechados e vão continuar fechados. Então, tem muitos países, sem contar o Báltico e o leste europeu por causa da guerra, né? Então, são onde tem as restrições, sem contar também o imposto de renda das remessas, que dia 22 aí criou 2 anos que nós estamos com um imposto absurdo e a gente não consegue resolver esse encrave com o governo. Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente tem aqui várias perguntas, Thaís. Não sei se você quer começar colocando elas, para a gente ir conversando sobre o debate, né? Vou começar aqui com a primeira pergunta. Mesmo com o sobe e desce do dólar, vamos continuar vendo uma migração das viagens domésticas para as internacionais? Eu acredito que o sobe e desce é o problema, né? O problema o ideal seria que ele fosse estável, né? Ele ficasse só num patamar, mas quando ele sobe e desce é o problema, porque quando ele começa a descer, as pessoas esperam ele descer mais para poder comprar. Aí ele começa a subir, a pessoa, não, vou esperar baixar para poder comprar. Então, às vezes, quando a pessoa começa a olhar muito o dólar, ele realmente traz essa instabilidade. Agora, uma coisa que tem no internacional, o internacional veio para ficar e não tem jeito. A proporção é 60-40, 70-30 e tal, mas o internacional, você acaba tendo produtos diferenciados. Uma da coisa que aconteceu com os operadores Brastos, também os que operam internacionais, e começaram, quando foram obrigados a olhar o mercado interno, e que percebeu que falta produtos. Foi até que nós desenvolvemos, dentro da Brastoa, a Academia de Excelência Brastoa, para ajudar o mercado nacional a desenvolver produtos com a experiência que nós temos de olhar o mercado internacional, olhando todo o know-how dos operadores Brastoas e mais outros convidados que ajudam as pessoas a desenvolver esses produtos para elaborar mais. Eu, recentemente, semana passada, eu estava em Bonito, num simpósio do Sebrae, e eu tive a oportunidade de visitar um local que já tinha sido premiado com o prêmio de sustentabilidade da Brastoa, e eles fizeram o primeiro curso da academia. E eles fizeram modificações
dentro da propriedade, baseado nas informações que eles tiveram, e falou que já está trazendo um retorno muito bom para eles e aumentou até o número de público. Então, eu acho que é interessante. Realmente o mercado internacional veio para ficar e vai retomar. E as pessoas que gostam de viajar, como a Mariana falou, essas pessoas que não são afetadas, com o maior poder aquisitivo, não são afetadas, elas gostam de viajar, vão viajar e acaba dando status viajar internacional, né? Mas é uma tendência e vai ser isso. Mas o Brasil foi descoberto não pelos brasileiros. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente para a gente aproveitar essa demanda e melhorar nossos produtos. Com certeza. Muito bom. Até aproveitando, Roberto, tem uma pergunta aqui que fala um pouco do nacional. No nacional, fora os mais vendidos, quais destinos novos estão surgindo no horizonte de vendas? Já vemos, por exemplo, uma demanda para o Centro-Oeste por conta da novela. É esse marketing todo da novela? É esse trabalho dos destinos que a Mariana também falou? A gente tem algum destino aí no horizonte? Eu posso dar alguns pontos, né? A gente percebe que faço essa análise mais minuciosa desses dados, né? E a gente, se for olhar um pouquinho para trás, a gente vinha vendo Bonito ali numa descoberta, nos destinos que vinha crescendo. Com certeza agora ele volta a aparecer, né? Ele tem aparecido também, já um pouco mais atrás na fila, não chega a ficar ali entre os 3 primeiros, mas já aparece. O Jalapão também apareceu no ano passado e esse ano também apareceu nesse primeiro trimestre. Houve, sim, quem respondeu o Centro-Oeste em geral, né? Então, o Centro-Oeste não focado numa cidade, não focado no destino, mas essa viagem, talvez ou não, de proximidade com o próprio Centro-Oeste, o público que está ali, né? Brasília, Goiás. Então, pelos números e pelas respostas dos operadores, eu observo que sim, o Centro-Oeste começa a aparecer, não tanto ainda, não superando o que o Sul tem tradicionalmente, depois do Nordeste, mas sim, o Centro-Oeste vem ganhando um protagonismo aí interessante. Queria complementar, a experiência que a gente tem de ver no mercado. Realmente o Centro-Oeste está crescendo, muitas chapadas, muito turismo de experiência, de ecoturismo. Agora, eu não posso deixar de fora Minas Gerais, eles estão também crescendo bastante, realmente com todos os produtos que estão sendo lançados, todas essas, eleitos os melhores cafés do mundo, Minas Gerais, agora Rio Grande do Sul, com os melhores azeites do mundo. Então, está tendo uma parte de experiência muito grande. Eu também não posso deixar de fora o interior de São Paulo, que está crescendo bastante. Então, são regiões que estão investindo no turismo, estão preocupados em manter e fazer a retenção desses turistas, e estão desenvolvendo bastante. Espero ter respondido. Como você disse, né, Roberto, o brasileiro está redescobrindo o Brasil, e o Brasil, eu acho que também está se redescobrindo no momento que começa a lançar, a gerar, a estruturar novos produtos com qualidade e a colocar isso na pauta, como a Mari também já colocou, né, de fazer o trabalho de casa, de divulgar, de se posicionar. Então, isso a gente acaba gerando novas experiências e, com certeza, não é só o Centro-Oeste que tem feito esse trabalho, mas Minas, interior de São Paulo, o Sul, né, tem sido por todo o país. Aproveitando aqui o gancho dos destinos, né? Todo mundo gosta muito de saber quais são os destinos. No internacional, a gente já vinha vendo assim as Maldivas aparecendo em 2020, né? Entre os mais vendidos, e 2021 México e Egito. É óbvio que a gente tem a Copa do Catar, mas assim, qual é a aposta aí de vocês de destino internacional para 2022? Bom, quem arrisca? Deixa os outros falarem. Deixa o Marco falar, vai. Nossa, mas que pergunta, hein, Thaís? Que pergunta. Sabe por que, Thaís, é difícil responder essa pergunta? Por exemplo, falando de Dubai ali figurando em terceiro lugar, né? Mesmo sem o câmbio favorável do Egito ali, que tá competindo com ele ali na mesma posição. Dubai teve a Expo Dubai 2020 também, né? Que foi prorrogada para esse período. Então, muita gente aproveitou para aproveitar essa oportunidade, porque não é todo dia que você tem um evento dessa magnitude, né? Então, as pessoas realmente acabaram decidindo num investimento alto em viajar para um destino como esse, né? Mas você tem aí um perfil falando do consumidor brasileiro, né? De redescobrir o Brasil.
eu acho que são duas coisas aí que aconteceram. Um efeito positivo, se a gente puder olhar por esse ponto, um efeito positivo da pandemia foi o turismo regional, né? A gente não pode se esquecer que durante a pandemia, com os aviões no chão, as pessoas pegaram o carro e começaram a visitar ao redor. Isso começou a despertar uma curiosidade. E o segundo, que o Roberto acabou de mencionar, a gente está falando sem dar a ênfase, a experiência. O brasileiro chegou numa fase de maturidade de fazer turismo, buscando não o destino só pela beleza natural ou pelo clima. Ele está buscando também a experiência. E aí abriu a porta de todos os outros destinos brasileiros, históricos, com belezas naturais, não necessariamente aqueles tradicionais. E o legal é que a concorrência faz as coisas se movimentarem. Aí você vê os destinos tradicionais também recebendo investimentos e caprichando muito mais na atividade de receptivo. Então, agora, falando do mercado internacional aí, Thaís, que eu estou tentando fugir da tua pergunta, eu acho que a gente vai ver ali aparecer mais algum país da Europa, e muito possivelmente uma segunda cidade dos Estados Unidos. Eu coloco aí uma cidade dos Estados Unidos, muito provavelmente Miami, está parecendo Orlando, mas acho que Miami vai figurar um pouquinho mais. E na Europa eu não vou me arriscar a falar, não, porque tem muitos destinos aí importantes, né? Pode ser que aconteça alguma coisa com a Alemanha, quando as restrições caírem, a gente tem uma grata surpresa, né? Porque é um país realmente que tem um apelo interessante turístico e que realmente está fechado, então pode ser que a gente tenha alguma surpresa por aí. Mas eu queria até enfatizar o que o Marco falou, que é exatamente isso, né? O pessoal está procurando muito experiências. Onde que a pessoa, durante a pandemia, as pessoas sofreram muito, não podia viajar, não podia ver entes queridos, não podia estar com quem você gosta, tudo. Então, hoje, as pessoas querem agregar alguma coisa na vida deles. A gente percebe que a venda de commodities, né, que seria hotel, passagem aérea e, sei lá, resorts, diminuiu bastante. As pessoas querem mais do que isso. Eles querem mais do que ficar em um lugar parado. Eles querem experiências, eles querem coisas que agreguem isso na vida deles. Então, isso que nós estamos percebendo bastante. Perguntaram alguma vez aí no chat sobre New York. New York sempre também faz parte, Nova York sempre está fazendo parte das listas dos Estados Unidos, né? E agora mais que começa o verão, então, eu acho que alguns países começam a ter uma procura maior, inclusive, você não se arriscou de falar na Europa, mas eu aposto muito também na Itália, na Croácia, porque no verão agora o pessoal começa a procurar muito esses países, e a Itália teve fechado até pouco tempo, então ela está reabrindo agora, então realmente vai ter uma demanda bastante para lá. Acho que vale também destacar, de novo, para quem não profundamente vive o turismo o tempo todo, claro que vai ter mais brasileiros nos destinos em que a gente tem melhores conexões. Então, sempre Miami, Orlando e Nova York liderando, aí as capitais europeias com acesso livre também. Lembrar que Londres está com a programação, né, do Jubileu da Rainha, então as demandas estão aumentando agora. Mas, da mesma forma que o brasileiro está viajando, os analistas internacionais têm colocado que esse vai ser o verão da recuperação da pandemia e também do que eles chamaram lá em 2020 das viagens de vingança. Então, destinos europeus tendem a estar um pouco mais caro do que usualmente a gente costumava vender, não para brasileiro, caro o destino pelo excesso de demanda. E olhando o monitoramento de redes sociais, quem deve ter um desempenho muito legal para o mercado brasileiro é a Argentina, porque os preços de consumo na Argentina estão muito baixos para o padrão do brasileiro. Então, comer e passear, exceto a passagem aérea, todo o resto na capital e em cidades como Córdoba tem sido muito atraentes. Da mesma forma que o Chile também está apelando dessa questão, assim, por esse lado financeiro. Não dá para comparar Maldivas, alguém mencionou, né? O voo para Maldivas ele é um voo longo, não é nem o preço, mas ele é desestimulante para um coletivo grande de turistas que às vezes tem só 8 dias para viajar e ponderam se vale a pena o tempo de voo. Mas é um destino que tem um desempenho formidável para o Brasil e possivelmente preserve esta condição. Mas no topo de buscas, a gente sempre vai ver o que nos
similar, né? Miami, Orlando, Lisboa, Madrid, Roma, aparecendo Paris com destaque, e aqui no Cone Sul, Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. Lembrando, né, que para quem gosta de profundas análises de dados, é claro que sempre aparece onde está o aeroporto, então não dá para garantir que a pessoa está indo para aquele lugarzinho mesmo, que ela não vai para um lugar, como disse o Roberto, com mais experiências ou com algo novo, mas a gente consegue acompanhar até no grosso de dados esse ponto de entrada no país. Perfeito, perfeito. Tem aqui uma pergunta. Qual é a impressão do momento de estabilização das aéreas? Quando poderão voltar a praticar preços palatáveis? A pergunta, nossa, eu gostaria de saber a resposta. Eu também não faço a menor ideia. Se eu soubesse, eu já estaria vendendo passagem lá na frente. Realmente não dá para saber. Eu acho que os preços estão muito abusivos, estão muito altos mesmo, devido a parte do aumento dos combustíveis. A gente sabe que aumentou o combustível, sabe que existe uma inflação mundial, sabe que está com a guerra que dificulta, mas fazer uma previsão dessa, olha, se eu soubesse, eu apostaria. Realmente eu não faço a menor ideia quando ele vai ter. Pode falar. Pode falar, Maria. Não, pode falar. Não, eu ia dizer, do ponto de vista dos analistas econômicos da federação, o que a gente percebe é que por pelo menos mais 2 meses, e isso sem levar em conta essa mudança que aconteceu ontem à noite, que foi a mudança da presidência da Petrobras, então, assim, ao afetar o controle da Petrobras e mudam as ações, então vai ter algum impacto em combustível, mas até ontem a previsão era de pelo menos mais 2 meses de preços em elevação. Conforme a campanha presidencial fica nas ruas de fato e oficialmente, aí a discussão vai se reequilibrando, mas a previsão dos economistas é que a gente não encerre 2022 com preços menores, é só a partir de 2023 que pode haver aí alguma reacomodação, o que não quer dizer redução, pode ser só estabilização mesmo. Mariana, é engraçado essa percepção de preço muito alto, né, que é a realidade, mas eu concordo contigo que é uma previsão, a chance de baixar a tarifa é muito pequena. Eu acho que qualquer impacto em combustível não vai ter nenhum impacto significante na tarifa média, né? Agora, o que está assustando as pessoas não é só a questão da tarifa média, que inclusive eu mencionei aqui, um aumento no doméstico foi, primeiro trimestre 21 para 22, 55% em real e internacional 59%. Veja, eu imagino que 30% do custo das companhias aéreas sejam de combustível. 42%. Hã? 42%. 42%? Ok, então 42% é o custo de combustível, você tem 2 fatores aí, o preço do próprio combustível no mercado internacional e o câmbio, né? Sim. Você tem aí um problema grave de componente importante no preço, então eu não vejo uma redução. A dica que eu dou para quem fez essa pergunta é antecedência. Isso é o legal do mercado com concorrência livre e preço não regulado, que nós demoramos décadas aí para sair desse modelo. Se você compra em cima da hora no planejo, você paga preços absurdos, altíssimos, é verdade. Mas se você pesquisar com antecedência e planejar, você consegue tarifas legais. Até o Roberto já comentou isso agora alguns minutos atrás, falando de destinos internacionais podem sair no mesmo preço até mais baratos do que destinos nacionais. Isso, a antecedência da compra, a forma de se comprar tem que ser algo absorvido, né? E vem aí também uma possível mudança na política de bagagem, né? E esse componente vai voltar, a tarifa média, de forma sensível, vai mudar. Acontece que o consumidor não percebe isso, porque isso tem a ver com a antecedência da compra. Então, ele percebe o seguinte, fui para São Paulo, um colega aqui de Curitiba, né? Não, eu mesmo, fui a São Paulo esses dias atrás, R$3.000 uma perna, R$2.500 uma perna. Isso você não tinha esse teto tão alto. Mas a média, para quem compra com antecedência, não está tão absurdo. Então, o segredo aqui é planejamento e contar com a operadora de viagens e com a agência de viagens ali no caminho. Perfeito. Isso que você falou, realmente, se comprar com antecedência, você consegue preços melhores. E você colocou um ponto bem interessante, Marco, que é essa franquia de bagagem.
Porque o pessoal, não, é legal, eu posso despachar bagagem de graça. Isso não existe. O que vai acontecer é o seguinte, a companhia aérea vai cobrar a bagagem de todo mundo. Então, você tendo ou não tendo bagagem, você vai pagar isso. Então, os preços eu acho que vai tender até a aumentar um pouquinho mais, porque eles vão incluir essa franquia de bagagem. Porque o pessoal fala, não, estão cobrando pela bagagem. Realmente estão cobrando, mas você só vai pagar bagagem se você tiver bagagem. E agora, todo mundo vai pagar bagagem, tendo ou não tendo. Tá? Eu só queria fazer uma correção, que eu estava falando dos destinos, que nós temos que considerar também, que a fila de vistos também para os Estados Unidos está muito grande. Tá? Aqui em São Paulo está sendo agendado para o final do ano só as entrevistas. Então, isso tem que considerar também para os destinos que você também dá nos Estados Unidos, onde talvez tenha problema a questão de vistos também, porque estão vencendo os vistos que têm 10 anos e a fila realmente está grande porque tem uma demanda muito grande. Mas é isso, tá? Eu queria falar justamente da parte das aéreas, que eu acho que foi bem respondida a pergunta, né, Thaís? Muito bem respondida. Até aproveitando aqui o gancho dessa questão do comportamento, da antecedência da compra, eu vou encaixar uma pergunta que tem tudo a ver. Com o aumento da demanda pelo consumidor, ao mesmo tempo em que temos um aumento na inflação, ainda é possível encontrar aquelas promoções imperdíveis de viagem? Com antecedência você acha. De novo, com antecedência você acha. Acho que cabe ressalvar, assim, promoção imperdível que venha de operador ou organizador sério, né? Porque a gente também tem visto muitos clientes sendo lesados ou se deixando levar por ofertas que são nitidamente enganosas, que não vão dar conta de cumprir o que está sendo oferecido, e aí depois fica uma má imagem do setor como um todo. Né? É aquela história, você não vai achar uma promoção de 90% de desconto para uma viagem de Réveillon, isso não vai existir, e é importante que haja bom senso, mas sim, quando você tem, né, a assessoria de um bom consultor de viagem, você encontra coisas muito legais, até por conta de não entrar em situações do tipo ir para um lugar onde só vai estar chovendo, ou um lugar onde a documentação te deixa mais dificultado o acesso. Então, é isso que a gente tem sempre batido ao longo desses 2 anos, né? Que o auxílio de um profissional especializado te leva para uma experiência muito melhor. Mariana, você pegou um ponto que realmente é fundamental, né? Não dá para fazer milagres, e você vê promoções, algumas vezes na internet, que o valor que a pessoa está anunciando é mais barato que a metade do custo que a gente tem. Como que é possível um negócio desse? Aí ele coloca assim, viagem em 2023. Bom, você não sabe se vai viajar, o que você vai viajar, quando você vai viajar, o que você vai fazer. Então, realmente, o consumidor tem que procurar operadores sérios, agências sérias, para poder comprar, para não ser lesado depois. Né? Mas é exatamente isso, é um ponto muito importante que você levantou. Estamos quase chegando ao fim, eu tenho mais 2 perguntas aqui, rapidamente. Dezembro é o tempo limite estipulado para o cumprimento dos reagendamentos ou reembolsos concedidos durante a pandemia. Qual tem sido a preparação do mercado, o que vocês orientam também ao consumidor, para se prepararem para esse período em que deve ocorrer um aumento de pedidos? Essa eu posso responder. Isso é o tempo limite para reagendamento. Não quer dizer que todas as viagens têm que ser cumpridas até o final do ano. Tá? Então, viagens que foram remarcadas esse ano é para reagendar até dezembro de 2023. A pessoa pode viajar em 2024, 2025, 2026, quando ela quiser. Ela só tem que falar com o operador e pegar essa carta de crédito. Ela vai viajar quando ela quiser, quando ela quiser. Eu te garanto que todos os operadores vão cumprir isso. Ninguém quer ficar com dinheiro de nenhum cliente, nós vamos cumprir as viagens, sim. Tá? Mas o dezembro não é limite para todas as viagens se realizarem, e sim para entrar em contato e pedir esse reagendamento, mas as pessoas estão fazendo no decorrer do período. Né? Então, a pessoa está com problema de Covid, já quis remarcar, ou estava insegura. As remarcações diminuíram muito esses últimos meses aqui, diminuíram muito, muito mesmo. Então, o que tem é o histórico, que já tem os acordos, e não tem prazo limite para se cumprir, e sim para se reagendar. Obrigada, Roberto. E vou fechar aqui com uma pergunta mais voltada para o comportamento do consumidor. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho.
percebemos que a consolidação do home office durante a pandemia abriu espaço para mais viagens com novas características, trabalho e lazer ao mesmo tempo, e com maior permanência, né, muitas vezes para toda a família. Com o controle da pandemia e a volta das aulas trazendo uma normalização, né, das condições, essa condição permanece? Nesse sentido, vocês acham que tem mais apelo nacional ou o internacional? Posso tentar? Pode. De novo, a gente está falando de um mercado brasileiro que é imenso, então não dá para tratar um comportamento. Não só a volta às aulas, como também o setor público trazendo o presencial de volta, nos leva a olhar para a clareza entre alta e baixa temporada e as viagens a partir, né, dos grandes centros emissores. Só que tem um grupo significativo de pessoas, por exemplo, acima dos 22 anos, com família não estabelecida necessariamente ou sem filhos, trabalhando na economia digital, que não são 3, né? Às vezes a gente está falando aí de algo em torno de 2, 3 milhões de pessoas, que é um senhor mercado a ser atendido. Então, o que se vê? Sim, mais um segmento se estabelecendo, que é o das viagens dos nômades digitais, e também empresas que apostaram no híbrido, ou seja, preservam um escritório para algumas reuniões, mas parte da equipe fica em home office, e que ao invés de gastar com as viagens de negócio, passam a gastar com as viagens de integração. Então, vão realizar mais eventos de celebração das metas atingidas, de comemoração, enfim, anuais ou semestrais, e que essas vão acontecendo com mais suporte profissional, operador, agência, organizador de evento, e espalhadas pelo Brasil. Então, tem produtos que já estão se especializando em mapear esse cliente e trabalhar só com ele, mas que não há dúvidas de que o tradicional, famílias com filhos viajando na alta temporada dominarão o mercado de lazer, é a característica do Brasil. Né? A gente, enquanto a pirâmide familiar não muda no Brasil, é isso que a gente tem enquanto as atividades tiverem essa dinâmica. Agora, falando de oportunidade de nicho, eu vejo que, sim, veja, esse conceito ele chama de leisure, né? Viagem business e leisure, né? Em que o executivo costuma levar a família, ele vai fazer uma viagem, alguma coisa que seriam 2, 3 dias, eventualmente por um destino mais distante, né? E ele aproveita e leva a família e faz o turismo num período equivalente. Isso já era comum, já era uma tendência de crescimento, tá? Antes mesmo da pandemia, a gente via um movimento muito mais forte disso acontecer. Eu acho que agora, no retorno da pandemia, a gente só vai sentir de maneira mais enfática a partir do momento que o mercado corporativo reagir, porque o mercado corporativo hoje é um mercado que menos está reagindo ao reaquecimento de viagens, né? Então, quando esse segmento voltar a reagir, os executivos voltarão a fazer isso, e aí eu acho que vão fazer muito mais do que faziam antes, porque agora as pessoas estão dando mais valor nesses momentos, nessas memórias que são criadas nessas oportunidades, então não vão deixar... Agora, um novo mercado é esse, né, Mariana? Os nômades digitais, né? É incrível como tem crescido esse nicho de mercado, na verdade, esse público, né, que trabalha de qualquer lugar, trabalha online. A Rayane está trabalhando aonde mesmo, Rayane? Portugal. A gente vai ver isso muitas e muitas vezes aí. E aí, trazendo um pouquinho desse contexto, né, Europa, já que a gente está por aqui, é só reforçando um pouco do que a Mari já falou. A gente percebe aqui as notícias mesmo de um verão incrível, era para ter sido ano passado, e as variantes não deixaram, e acabou que no verão passado houve novamente alguns fechamentos, algumas restrições. Então, a gente também aqui foi abençoado com uma primavera muito quente, então a gente já está numa primavera com temperaturas quase que de verão, e isso tem reforçado e muito. A gente já tem algumas praias voltando à ocupação em Portugal nos valores de 90%, o que essa época não condizia, né? Então, realmente, é esperado para esse verão europeu como o auge, né? Aquele verão em que as coisas não só regressam, como também tiram o atraso
do que foram as viagens. E um outro costume, que já era um costume europeu e eu percebo que está cada vez mais forte, são as escapadinhas, né? São aquelas viagens curtinhas, além do costume, o português tem muito isso, tira 15 dias de férias no Algarve, a maioria das vezes, né? Mas tira 15 dias de férias. E uma coisa que a pandemia mostrou é que também é legal, é interessante, isso tem se reforçado cada vez mais, tirar aquele fim de semana, ou 3 dias numa sexta-feira, já tem alguns países que a sexta-feira não é obrigatória, algumas cidades que já estão fazendo esses testes, algumas universidades acatando isso, então a gente percebe aí um movimento para essas escapadinhas também se fortalecendo nesse momento de retomada. E aí é óbvio, né, os preços estão realmente lá em cima, está tudo bastante caro, a gente ainda tem um efeito guerra muito forte na economia, né, em que tudo está caro, mas a gente percebe que o turismo tem regressado com força cada vez maior. Você está com uma primavera com temperatura de verão, nós estamos aqui um outono com temperatura de inverno. Depois fala que não tem mudanças climáticas, né, gente? Olha. É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu vou encerrar agora aqui o nosso bate-papo. Não sei se vocês querem fazer alguma última consideração, ou se já falaram tudo que precisavam. Eu tenho só uma informação que não é diretamente relacionada ao seminário, mas foi uma pesquisa linda que chegou, e assim que ela estiver traduzida, eu vou compartilhar com todo mundo da Brastoa, que a melhor coisa para o bem-estar é fazer 4 pequenas férias de 7 dias no ano e não uma de 30. Então, isso nos dá melhor qualidade de vida e para o turismo vai dar mais remuneração. Então, a gente devia investir nisso. Com certeza, eu sou adepta. Também. Adorei essa informação, realmente é muito boa. Mas a gente está percebendo o seguinte, só queria dizer que, olha, não perca o próximo boletim daqui a alguns meses, porque cada mês estamos percebendo que está sendo diferente. Nós temos que estar sendo resilientes e extremamente adaptáveis a tudo que está acontecendo. Diminuir um pouco o ritmo, porque da pandemia era cada semana era uma novidade, você conseguia fazer previsão de uma semana. Pelo menos agora você consegue fazer, planejar um pouco mais as viagens, mas o mercado está aquecido, está acontecendo muitas coisas, tem muitas novidades, a gente não sabe como que vai ser, tem uma inflação brasileira alta, uma inflação mundial alta, tem uma guerra, o câmbio está, graças a Deus, está ficando favorável para a gente, mas o negócio é muito bom viajar, é bom que a gente trata com esse produto que todo mundo fala de viagens com um sorriso no rosto. Marco? Com certeza. Eu só queria agradecer também, lembrar para vocês, para quem não viu no início, que a gente tem uma novidade muito especial esse ano, né, que é o boletim interativo. Então, convidar todos vocês para visitarem o site da Brastoa, para mexerem no boletim, para tirarem dali alguns dados e começarmos também todos, né, a tomar as decisões, a nos planejarmos com base nessas informações e em muitas outras que o mercado tem se mobilizado a produzir. Um agradecimento também super especial à Localiza, que é o nosso apoiador desse boletim, né, e é super interessante ver cada vez mais as empresas percebendo o valor e a importância desses dados. Então, agradeço a Brastoa, Localiza e a todos vocês que estiveram aqui conosco. Roberto, eu quero agradecer a Brastoa, a você na sua gestão, está fazendo um papel sensacional com as operadoras, e isso é muito importante, porque a Brastoa dá cara a um pilar, a uma vertical do segmento do turismo muito importante das operadoras de viagens, e tem feito um trabalho muito profissional, com a ajuda de vários profissionais como a Mariana, a Thaís, a Rayane, que estão aí nos bastidores, produzindo essas informações de altíssima relevância, não só para os associados, mas para toda a indústria. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Em breve vocês vão receber aqui o convite para a próxima data do próximo boletim. Muito obrigada e um ótimo dia.